O Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, bolsonarista, é claro. O Galinho Chicken Little, vocês gostaram do apelido, então, mas ele parece mesmo o Galinho Chicken Little. Ele quis dar uma de bom pra cima do Flávio Dino, o especialista em destruir bolsonarista, porque ele fez uma ameaça ao Hugo Mota, revelou ali um esquema com as emendas, algo que não poderia acontecer, aí o Dino chegou e falou assim, você tem 48 horas pra explicar. Aí ele quis dar um somebody love no Dino, o Dino falou assim, não colou, agora você tem 5 dias, explique porque eu estou mandando. E o que ele vai fazer? Vai botar o rabo entre as pernas e vai ter que dar a explicação para o Flávio Dino. Eu acredito que o Dino já sabia de toda esse esquema informal na repartição das emendas. O Dino só está fazendo isso para proteger o Hugo Mota, no meu entendimento. E eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre algo interessante. O Flávio Dino, ele pode ser o sucessor do Lula? Porque o Lula vai encerrar a carreira política dele em 2030. Quem vai suceder o Lula? Você acha que o Flávio Dino teria essa condição? Eu quero começar a desenvolver isso a partir de agora e para vídeos futuros. Então, primeiro, coloca nos comentários. Flávio Dino seria um bom sucessor para o Lula? Ponto 2. Você acha que o Dino já sabia desse acordo na Câmara dos Deputados para a repartição das emendas? E ele é um bom destruidor de bolsonaristas? Se você gostou que o Flávio Dino colocou o Sóstenes Cavalcante no lugar dele e acabou com o esquema da pressão para a anistia, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal rumo à marca dos 400 mil inscritos. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês tudo. Tá rolando toda a pressão em cima do Hugo Mota para que ele paute a anistia do Bolsonaro e dos patriotários. Só que o Hugo Mota ele tá querendo ganhar tempo. Por quê? Porque agora nós temos o projeto de anistia alternativo que está sendo organizado pelo Senado e pelo STF em conjunto, mas ninguém pode saber que o STF está fazendo isso e eles ficaram meio bravos, né? Quando foi revelado que havia esse acordo. E o projeto bolsonarista, mesmo com o regime de urgência, tá com o Hugo Mota sentado em cima. E aí há uma pressão do PL para que esse projeto seja pautado, porque se ele for pautado antes do projeto alternativo, ele salva o Bolsonaro, o projeto alternativo não. E o Sóstenes Cavalcante falou o seguinte, se não for pautado, não existe mais acordo para a repartição das emendas. Que acordo que é esse? É um acordo informal, porque toda comissão tem as suas emendas, o presidente da comissão ficaria com 30% disso, o partido, dessas emendas, e os outros partidos ficariam com 70% das emendas de comissão. O Sóstenes falou o seguinte, se não pautar anistia, o PL vai ficar com 100% das emendas das suas comissões. Aí o Dino ouviu isso e falou, não, pera, que história é essa? Você não pode fazer isso. Isso é ilegal, o orçamento secreto acabou. Nós temos leis e regras para a distribuição das emendas. Tem que ter transparência. Então você tem 48 horas para explicar essa sua declaração. O Chicken Little quis falar muito e acabou falando demais. E aí ele deu a resposta para o Flávio Dino. Primeiro ele deu uma resposta toda raivosa, falando que parlamentar não se curva para o STF, achando que ele vai mandar no Flávio Dino. E o Flávio Dino, ele é malaco. O Flávio Dino, ele é malaco. A gente viu o quanto que ele moía os bolsonaristas lá nas comissões. Convocava o Flávio Dino toda semana e o Flávio Dino dava show. Como ministro da Justiça, eu achava o Flávio Dino um ministro muito fraco. Como ministro do STF, ele é excelente. Principalmente com a tentativa de regularizar a distribuição das emendas, que era um descalabro, porque provocava distorções nos poderes da República. O Legislativo ficou poderoso a ponto de conseguir subjugar o Executivo e o Judiciário. Então o Dino se encontrou com o ministro do STF, mas como ministro da Justiça, ele deixava a desejar, mas ganhou muita notoriedade, principalmente porque ele destruía os bolsonaristas, porque os caras eram muito fracos, né? E aí ele reagiu e falou o seguinte, o Sóstenes, eu não vou divulgar, porque, segundo o artigo 38 da Constituição, eu tenho imunidade parlamentar. Soltou essa pro Dino, né? Aí o Dino olhou, né? Não sei se ele tava de sunga, né? Não sei agora se ele usa sunga, porque depois daquele episódio que o Marcos Toval falou da sunguinha do Flávio Dino, né? Quis comparar o tamanho do armamento de cada um. Ele fez isso, o Marcos Toval, enfim. O Dino olhou e falou assim, ô amigão, essa resposta aí que você deu é uma resposta vaga. Não queira crescer pra cima de mim, cara.
que vai ficar ruim para você. Não queira crescer. Você não quer dar uma resposta dessa história aí dos 70, 30? Você vai ter mais 5 dias para explicar. E um dia antes dele dar essa cobrada no Sóstenes, ele bloqueou umas emendas vindas para a saúde que estavam ali meio turvas com relação ao destino, à origem e destino. Então assim, não queira crescer para cima de mim porque eu não vou permitir. E é claro que o Flávio Dino sabia desse acordo de 70-30. Eu duvido que ele não sabia. Flávio Dino veio do governo Lula. Flávio Dino é senador licenciado. Flávio Dino foi ministro. Foi ministro não também, mas foi governador. É ligado ao PSB. Então assim, é óbvio que ele sabia disso. Que havia esse acordo informal. O que o Dino está fazendo é ganhando tempo. Ele deu a resposta para o Sóstenes para que o Sóstenes pare de ameaçar o Hugo Mota e de encher o saco. Porque o STF está costurando o acordo com o Senado para a anistia alternativa. E esse projeto da anistia alternativa, se ele for a votação antes do projeto de anistia dos bolsonaristas, é um checkmate. Porque o projeto de anistia alternativo alivia para os patriotários, mas é muito punitivista ou punitivo com os financiadores e idealizadores, no caso do Bolsonaro. E como que os deputados e os senadores bolsonaristas não vão votar no projeto de anistia alternativo? Tem que votar. Porque se não votarem, é um enorme constrangimento. Por isso que eu vejo que o Dino ele foi para cima para dar uma aliviada, ganhando tempo para que o projeto alternativo acabe indo para a votação. E eu queria agora discutir com vocês uma outra coisa que eu estava pensando, né? Porque 2030 acaba, no meu ponto de vista, um período político no Brasil, que é a história do Lula. Que a gente pode colocar que começou em 89 e vai acabar em 2030. 41 anos desse ciclo histórico, porque o Lula, em 2030, ele não vai poder disputar de novo, porque ele vai ter 2 mandatos consecutivos e ele já vai ter uma idade bem avançada, vai ter 84 anos. Não dá para ele disputar de novo em 2036 com 90 anos. Então eu vejo que a história política do Lula está encerrada. E vai haver ali uma disputa pela sucessão do Lula. 2026 a 2030, pessoal, eu vejo que vai ser um período político no Brasil muito violento pela sucessão, porque o Lula não vai poder disputar, já está com uma idade avançada, vai ser um período interessante, mas bastante violento em termos políticos. E o Lula precisa de um sucessor, à esquerda. E o Flávio Dino talvez seja esse sucessor do Lula, porque ele é uma figura, ele é muito esperto, ele tem tato político. Eu vejo que o grande sucessor do Lula seria o Haddad, mas o Dino, eu vejo que a esquerda o palata mais do que o próprio Haddad. Mesmo eu estando com os cabelos de Fernando Haddad, né? O pessoal não gosta que eu fico passando a mão no cabelo, né? Outro dia o cara veio falar, você fica passando a mão no cabelo. Quando eu fui ver a foto, era um careca. Porra, é claro, né? O cara vai ter inveja. Ó, bateção de cabelo. Mas eu vejo isso, que o Dino, ele... E há essa possibilidade, né? De... esse burburinho em Brasília que o Dino está cavando a sua disputa ao Planalto. Pode ser em 2030, 2034, mas no futuro ele é um postulante. E eu vejo que sim, ele e Haddad são postulantes a 2026. Quem você prefere, Dino ou Haddad? Coloca nos comentários.